Olá, mais uma videoaula sobre geometria. Vamos lá. Um quadrado e um triângulo equilátero têm o mesmo perímetro. Sendo h a medida da altura do triângulo e d a medida da diagonal do quadrado, determine o valor da razão h sobre d. Certo? Então vamos lá. Vamos ler passo a passo resolvendo aqui. Então o que ele fala primeiro no exemplo? Um quadrado e um triângulo equilátero têm o mesmo perímetro. A gente sabe que perímetro que é de qualquer polígono, é a soma das medidas de todos os lados. Então vamos colocar esse dado aqui do exercício. Vamos chamar assim, P quadradinho, né? Perímetro do quadrado é igual ao perímetro do triângulo. Então P quadrado, perímetro do quadrado é igual ao P triângulo, perímetro do triângulo. Antes aqui vamos desenhar as figuras. Então tem aqui o quadrado, né? Vocês já sabem que esse polígono é um quadrilátero, é um quadrado, tem os quatro lados iguais. Então vou chamar de x. Então x, x, x. Então x é uma medida qualquer dos lados do quadrado. No quadrado a gente sabe, né, que os quatro ângulos internos são de 90 graus, são quatro ângulos retos. Então está aqui o quadrado. Vamos desenhar agora um triângulo equilátero. Tem aqui o triângulo equilátero. O que é o triângulo equilátero, meus nozinhos? Os três lados são iguais. São de mesma medida. Então, eu vou chamar a medida do lado do triângulo equilátero de L. Então, aqui mede L, L e L. Certo? Aí você pergunta, professor, mas eu chamei aqui os lados quadrados tudo de x. Eu não posso chamar os lados do triângulo equilátero de x também? Não. Porque senão você vai estar falando que a medida dos lados do triângulo é a mesma medida dos lados do quadrado. Então, o lado do quadrado e o lado do triângulo teria a mesma medida. Só que você não falou no problema. Então, eu suponho que eles são diferentes. Então aqui eu chamei tudo de x, aqui tudo de L. Ou eu poderia chamar tudo de y, tanto faz. No problema ele falou o seguinte também, que a diagonal do quadrado, que é o segmento de reta, né, que liga dois vértices consecutivos, ele falou vale D, então mede D. Então D é a medida da diagonal do quadrado, e ele falou que H é a medida da altura do triângulo equilátero. Então tem aqui a altura, ele chamou de H. Certo? Aí está pedindo o que mesmo? Determine a razão. A razão o que é? A divisão, é o quociente. H sobre D. Então, a altura do triângulo equilátero dividido pela diagonal do quadrado. É isso que eu quero descobrir. Então, eu quero saber a razão entre a altura do triângulo equilátero pela diagonal do quadrado. Certo? Nós vimos em vídeos anteriores, no vídeo anterior, que eu expliquei sobre o triângulo equilátero. Eu falei que existe uma forma para calcular a altura do triângulo equilátero, que é L vezes raiz de 3 sobre 2, onde L é medida do lado. Né? Existe a forma da área também, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que não é o caso aqui. Né? No caso aqui está pedindo só a altura, não está falando nada de área. Então, vou usar apenas a altura. Existe também uma forma da diagonal do quadrado, vocês lembram? Qual que é a forma da diagonal do quadrado? Vai ser L raiz de 2. Ou nesse caso aqui, né, x vezes raiz de 2, onde x é medida do lado. Aí você fala, não, professor, mas eu não lembro dessa forma, por que é x raiz de 2? Essa forma, se você lembrar, você já aplica direto, mas se não lembrar, pode chegar nessa forma usando o quê? O teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Então, a forma da altura do triângulo equilátero, como eu já até demonstrei no vídeo anterior, vai ser o quê? Nós já sabemos que vai ser L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, está aqui a altura do triângulo equilátero. Agora, vamos achar aqui a fórmula da diagonal do quadrado. Vamos supor que você esqueceu, que é x raiz de 2. Então vamos lá aqui. Observe aqui, quando eu traço uma diagonal no quadrado, eu transformo esse quadrado em dois triângulos retângulos, congruentes, iguais, na mesma área. Então tem aqui o quadrado ABCD, tracei uma diagonal, né? Poderia ter sido essa também, tanto faz, as duas diagonais são iguais, né? Tem a mesma medida. Então tracei a diagonal BD, então tem um triângulo retângulo BCD, e tem um outro triângulo retângulo ABD, que é a mesma coisa. Então, eu vou usar esse triângulo retângulo de baixo, BCD. Então, quando eu traço a diagonal no quadrado, eu tenho aqui um triângulo retângulo, tem um ângulo reto, né, de 90, BCD, e a diagonal do quadrado, na verdade, vai ser o quê? A hipotenusa do triângulo retângulo, que é o lado maior do triângulo retângulo, que está oposto ao maior ângulo, que é o ângulo de 90 graus. Então, eu quero saber o valor de D, né? E tem a base a altura do quadrado, então eu uso o quê? Teorema de Pitágoras, porque o triângulo é retângulo. Então, aplicando o teorema de Pitágoras aí no quadrado, teorema de Pitágoras, vai ficar o seguinte, a
A medida da hipotenusa ao quadrado, d ao quadrado é igual a x ao quadrado mais x ao quadrado, que é a soma dos quadrados dos catetos. Então, apliquei o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo BCD. Resolvendo aqui vai ficar, ó, d ao quadrado é igual a 1x ao quadrado mais 1x ao quadrado, 2x ao quadrado. Só que eu quero saber o valor de d e não de d ao quadrado. Então, eu vou tirar essa potência passando a raiz, né? Porque a raiz é a operação inversa da potência. Então, vai ficar d igual a raiz quadrada de 2x ao quadrado. Então, eu posso falar que d é igual. Aqui eu vou fazer uma extração de fator do radicando. Como aqui é a raiz quadrada, eu tenho expoente 2, eu posso simplificar. Então, eu vou cortar expoente do radicando com o índice do radical. Aí essa potência que foi cortada aqui, essa base da potência sai multiplicando o radical. Então vai ficar x vezes, como raiz de 2 não cortou expoente, continua dentro da raiz. Então vai ficar x raiz de 2. Pronto. Cheguei então que a diagonal de um quadrado qualquer vai ser sempre a medida do lado vezes raiz de 2. Então se eu chamei o lado de x, então a diagonal do quadrado é x raiz de 2. Se eu tivesse chamado o lado do quadrado de L, então seria L vezes raiz de 2. Então está aqui a forma da diagonal do quadrado e aqui a forma da altura do triângulo equilátero que a gente já sabia, né? Que nós já sabíamos, já tínhamos visto no outro vídeo. Então aqui, ó, o que eu vou fazer? Qual que é a ideia agora? Trabalhar aqui, ó, na resposta que eu quero descobrir, a razão entre a altura do triângulo pela diagonal do quadrado. Então vai ficar, ó, H sobre D é igual. Quem que é H? Quem que é a altura do triângulo equilátero? L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, L vezes raiz de 3 sobre 2. Dividido pela diagonal do quadrado, que nós acabamos de descobrir que vai ser o lado vezes raiz de 2. Então, vai ser x raiz de 2, diagonal do quadrado. X raiz de 2. Ok? Vamos dar uma parada aqui. Antes de continuar, vamos fazer o seguinte. Porque quando eu quero a razão de H sobre D, esse L, esse x, essas duas variáveis têm que desaparecer. E ela desaparece de acordo com o exercício aqui. Então vamos dar uma parada aqui antes de continuar. Vamos pegar um outro dado aqui, ó. Voltar esse dado aqui. Ele falou que os perímetros não são iguais. Então o que é o perímetro? Eu falei, soma das medidas dos lados. Então eu posso fazer o seguinte, ó. Vamos abrir um parênteses aqui, depois nós continuamos aqui e passa para baixo. Perímetro do quadrado. Se o lado vale x, o perímetro é 4x. Ele vai ser x mais x mais x mais x, vai dar 4x, o perímetro do quadrado. Então vai ser 4x, que é o perímetro do quadrado, que é igual ao perímetro do triângulo, falando o problema. Se eu chamei o triângulo de lado L, então o perímetro o que é? L mais L mais L. Então o perímetro do triângulo equilátero, 3L, onde L é a medida do seu lado. Então tem que 4x é igual a 3L. Antes de continuar aqui, ó, vamos isolar uma variável nessa equação. Ou seja, quando eu falo isolar uma variável, e tem duas variáveis, eu vou colocar uma em função da outra. Então eu posso colocar, por exemplo, x em função de L ou L em função de x, tanto faz. Como o x aqui já está no primeiro membro, eu vou colocar o x em função de L nessa equação. Então vai ficar, ó, x igual a 3L dividido por 4. 4 multiplicando x, passa para o segundo membro dividindo. Então transformei essa equação nessa. Então, coloquei x em função de L. Então, x igual a 3L sobre 4. Aí, voltando para cá, continuando aqui, ó. Esse aqui é um parênteses, né? Continuando aqui na linha de cima. Vou substituir nessa fração, no lugar do x, que está aqui no denominador, por 3L sobre 4. Em cima vai continuar igual. Então, vai ficar, ó, L vezes raiz de 3 sobre 2. Embaixo vai ficar x, que é 3L sobre 4, que é o valor de x, que eu achei nessa equação, vezes raiz de 2. Continuando aqui, ó, vamos pular daqui para baixo. Então, vem aqui para baixo, continuando aqui. Então, esse passo aqui, ó, eu continuo aqui embaixo. E só abrindo parênteses. Eu deveria ter feito lá no início, né? Mas eu esqueci, aí fiz aqui no final, mas não tem problema. Vamos agora fazer o quê? Resolver essa expressão aqui, ó, simplificar ela o máximo possível, que vai ser a resposta final que eu quero, que é a razão entre H e D. Então aqui, ó, eu tenho o seguinte, ó, eu posso fazer o seguinte, ó, eu pego em cima e vou repetir L raiz de 3 sobre 2, embaixo vou multiplicar aqui, ó, 3L vezes raiz de 2, vai dar? Vai ficar L, vou colocar assim o L primeiro, L, 3 raiz de 2 sobre 4.
Na verdade aqui não fiz nada, né? Eu só eliminei o parênteses. 3L vezes raiz de 2, ó, L 3 raiz de 2, só troquei a ordem aqui, tanto faz, dividido por 4 vezes 1, 4. Observa aqui, ó, que eu tenho uma divisão de fração, não tem? Uma fração dividindo a outra fração. Então, qual que é a regra? Divisão de fração, conserva a primeira e multiplica pelo inverso a segunda. Então, vai ficar, ó, L raiz de 3 sobre 2, que é a fração de cima, vezes o inverso da fração de baixo, o denominador. Então, 4 sobre L vezes raiz de 3 sobre 2. Então, peguei a fração de baixo invertida. Chegando aqui, ó, eu posso simplificar. Ó. L dividido por L dá 1, corta. Então, L desaparece. Aqui eu posso fazer, ó, 4. 2 dividido por 2 dá 1. 4 dividido por 2 dá 2. Então, no cantinho aqui vai ficar, ó, 2 vezes raiz de 3. Ou raiz de 3 vezes 2, né? Então faz. Dividido por, o que ficou aqui embaixo? 1 vezes 3 raiz de 2 vai dar 3 raiz de 2. Pronto, essa aqui já seria a resposta. Posso deixar assim? Posso. Mas é comum na matemática, não está errado deixar a raiz no denominador, mas só que é comum, é de costume, sempre tirar a raiz do denominador. Ou seja, no denominador eu tenho um número irracional, transformar ele em um número racional, ou seja, tirar essa raiz. Aí, como vocês já aprenderam, eu vou fazer o quê? Uma racionalização dessa fração, ou seja, transformar o denominador irracional como racional, ou seja, eliminar a raiz do denominador. Como aqui é a raiz quadrada de 2, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 2, que é a raiz que está embaixo. Então vai ficar, ó, 2 raiz quadrada de 3 sobre 3 raiz quadrada de 2. Então eu vou multiplicar o numerador por raiz de 2 e o denominador por raiz de 2. Então a mesma raiz que está embaixo, eu pego ela e multiplico embaixo 5. Se fosse raiz de 5, então vai ficar a raiz de 5 em cima, multiplicando, e a raiz de 5 embaixo, multiplicando. Porque com isso a raiz do denominador vai ser eliminada. Então vai ficar, ó, em cima, o numerador da fração 2 vezes. Quanto que é a raiz de 3 vezes raiz de 2? Raiz de 6, né? Aqui, ó, o produto de radicais é o radical do produto. Então estou usando aqui uma propriedade da radiciação. Então a raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 2 é a raiz quadrada de 6, que é 3 vezes 2, 6. Então estou fazendo uma multiplicação de radicais de mesmo índice. Dividido. Embaixo, ó, no denominador, 3 vezes raiz quadrada de 2 vezes raiz quadrada de 2. Mesma coisa que eu fiz em cima, raiz quadrada de 2 vezes 2. Que vai ser raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Pronto, terminando aqui, ó. 2 dividido por 2, né? Passa a vara nos 2, dá 1. Simplifiquei, ó. 2 dividido por 2 dá 1. Então sobrou raiz de 6 sobre 3. Então essa é a resposta final. Então raiz de 6 sobre 3 é a razão H sobre D que o exercício pediu. Ok? Então, até o próximo vídeo.